Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre negócios e muito mais. Estamos nessa edição maravilhosa aqui no Hardtech Innovation e hoje eu vou receber aqui duas figuras incríveis aqui do nosso ecossistema para você que está aí do outro lado aprender muito sobre empreendedorismo. Estou aqui com Vander, nosso secretário de Educação, e também o professor Ronaldo, que vocês já conhecem, que já esteve por aqui, né, professor, lá da FACESM, esse que veste a camisa mesmo. Literalmente. Da FACESM, do ecossistema e do Brasil. Ele acredita muito que o Brasil vai ser no país mais Aí depende de nós. Não é? Só da gente. Professor, começando aí por você, e que já conhece mais os dramas aí da nossa educação atual, empreendedora, e já me disse no outro episódio que começou a colocar dentro da faculdade também a educação empreendedora. Eu, quando me formei em Direito lá em 2006, eu saí para trabalhar para alguém. Eu não tinha essa mente de pensar nem como que eu acho o cliente, eu já achava assim, como eu acho quem vai me contratar. E hoje não, hoje eu já vejo que o jovem está diferente na faculdade, eu acho, não sei se o Vander também consegue ver isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso e deixasse também uma pergunta para o nosso amigo Vander. Legal, na verdade é uma bandeira, né? Para mim é uma bandeira, a educação empreendedora. E quando eu comecei, eu fui sensibilizado em relação ao empreendedorismo. Logo que eu entrei, né, porque quando eu fiz faculdade não se falava a palavra empreendedorismo. Embora eu fiz projetos, fui até representar a minha instituição de ensino, na época eu era aluno, mas não se falava em empreendedorismo, falava em plano de negócio, falava em outras. Então, quando comecei a dar aula, uma coisa que me sensibilizou demais, tanto é que eu comecei embora desenvolvendo metodologia para universitários, eu fui pensar no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, por quê? E na época não tinha literatura. Né? Eu agradeço demais uma pessoa que acho que o senhor conhece, o professor Fernando Dolabella. Sim, conheço muito. O professor Fernando Dolabella foi muito importante para mim. Foi o percussor assim, aqui no Brasil. O livro dele, Pedagogia Empreendedora. Isso. Esse aí me sensibilizou de uma tal maneira que virou bandeira para mim. Sim. Né? Então, embora eu trabalhe aqui em startups, ajudando pessoas a abrir empresa, para mim, a educação empreendedora nos primeiros anos escolares, ela é estratégia, ela é extremamente importante. Nós estamos aqui, e eu estou aqui desde o início, né, desde 2000, quando a FACES, junto com a Unifei, a prefeitura, criou a Incite, eu comecei a fazer parte do conselho, então acompanhando. E, para mim, não há estratégia melhor do que trabalhar a educação básica. Só que é diferente, aí vem distorções, aí vem problemas, Sim. né? Porque é diferente trabalhar com as crianças e trabalhar com os adultos. Adultos você vai trabalhar plano de negócio, já a educação básica, a gente trabalha CPF, não trabalha CNPJ. Sim. Porque nós vamos despertar nas crianças no momento mais propício que está sendo desenvolvido o modelo mental. Sim. Até fisiologicamente o momento mais interessante, que está desenvolvendo as crenças e valores. A gente não pode perder essa oportunidade. E não precisa falar em empreendedorismo. Não precisa falar em empreendedorismo. Vai trabalhar autonomia, vai trabalhar, exercitar a visão de futuro, que é essencial. Nós estamos falando de inovação. Para inovar, as pessoas precisam ligar as telas da imaginação e enxergar aquilo que ainda não existe. Sim. O adulto que tem dificuldade, porque não estimulou lá ainda nessa faixa etária. Sim. Então, é muito importante a educação nos primeiros anos. Eu sempre defendi essa bandeira. Então, foi lá no início, quando eu comecei a dar aula de empreendedorismo, eu comecei a estudar como fazer isso com as crianças, né? E aí procurando literatura, né, em dificuldade, aí realmente o professor Fernando Dolabella, o livro dele, Pedagogia Empreendedora, e aí me sensibilizou mais, porque ele é um instrumento de transformação social. No momento que você muda, você desenvolve um modelo mental das pessoas, principalmente nas classes menos favorecidas, que dá a ela a capacidade de construir, de realizar o sonho. Porque, para mim, estou falando demais, né? Para mim,
a definição mais simples, clara do verbo empreender é a capacidade do indivíduo transformar ideias, sonhos, projetos em realidade. Isso é tudo na vida. Sim. Essa pessoa que tem essa capacidade, independente se ela vai estar em empresa, é outro problema também. Trabalhar em empreendedorismo, principalmente nos primeiros anos escolares, não é para o cara abrir empresa, não sabe qual que é o desejo, qual que é o sonho, mas desenvolver a capacidade dele, aonde quer que ele esteja, que ele consiga transformar o sonho dele em realidade, os projetos dele sejam uma pessoa realmente com capacidade de ir lá fazer acontecer. É isso que a gente precisa, agente de mudança. Sim. E o que a educação do governo hoje tem de planos para essa fase, talvez até os 10 anos de idade, começar a colocar essa mentalidade aí, já que fisiologicamente falando, parece que com 10 anos de idade a gente já começa a ter aquela visão de ter medo de falar o que está pensando verdadeiramente, já tem vergonha, não é mais aquela criança tão sonhadora. Então, eu acho que as escolas precisam ter modelos educacionais para além dos projetos político-pedagógicos delas, para poder dar um norte de como esses projetos políticos-pedagógicos podem serem realizados com as devidas ações educacionais. De tudo que a gente tem visto, talvez didaticamente a gente possa resumir que essas escolas devam ter 4 esferas aonde norteiem os projetos e as ações educacionais das escolas. Que a tecnologia, e nós estamos aqui num evento, Hard Tech Innovation, de tecnologia o tempo todo, como forma de inclusão. Há que ter uma preocupação muito forte de diminuir o fosso daqueles que dominam a tecnologia e poderá ter direito de mando, e aqueles que não dominam e vão executar tarefas sem sequer saber porque estão executando aquelas tarefas. Então, o foco da tecnologia no ambiente hoje, de uma aceleração absurda, o foco de tecnologia como forma de inclusão, eu entendo importante desde a primeira infância. Inclusive tecnologias sociais, não só tecnologia digital da forma como normalmente o pessoal entende. O empreendedorismo é a segunda esfera estratégica. O professor Ronaldo já colocou o quanto é importante isso nessa vivência, nesse processo que a gente tem. No caso da infância, principalmente no processo de despertar o sonho, vamos colocar assim. Essas crianças, principalmente aquelas que vivem em locais de vulnerabilidade, em situações, às vezes, de uma família que economicamente não consegue prover ela de alguma situação que uma família economicamente mais favorável consegue fazer, você trabalhar o empreendedorismo na escola, despertando o sonho, a proatividade das crianças, fazer com que elas realizem coisas e aí ter a sensação de realizar, e outras habilidades que estão no campo do empreendedorismo, eu entendo absolutamente estratégico. Aliás, acho eu até que tecnologia e empreendedorismo responde ao mercado, é isso que o mercado quer, é nisso que a gente deve formar a mente o tempo todo. Mas existem outras duas esferas que elas devem ser trabalhadas também no ensino infantil, que no final das contas, um mosaico de 4 ações, eu acho que acontece uma sinergia. Uma seria a arte e cultura, por uma questão de alteração da consciência dessas crianças, a arte tem esse poder, e de humanização, porque nós estamos num mundo hoje muito complicado, de migrar do coletivo para o individual, o ter vale mais do que o ser. Então existem algumas questões que a gente entende que a arte e cultura pode colaborar muito nesse sentido. Lembrando que arte e tecnologia no passado era a mesma coisa, depois com o tempo que a gente foi
dividindo. E a ética e a cidadania para dar ferramenta para essas crianças, para que elas, quando deparadas com os dilemas da vida contemporânea, elas possam decidir melhor. Sim. Então, no ensino infantil, eu entendo que esses 4 polos são importantes, mas eu entendo mais dentro do campo do empreendedorismo, posso dizer assim, se eu não estiver equivocado, e aí o professor Ronaldo me corrige, que é a área específica dele, da gente gastar nisso tudo uma energia muito grande no campo do estímulo à curiosidade e à criatividade das crianças. A palavra do momento, eu acho, para o ensino, desde a primeira infância, Sim. É a criatividade. Com certeza. A criatividade, ela precisa bastante ser estimulada para que daí, nesses processos educacionais todos, Até para facilitar. facilite encontrar o novo, Sim. que a gente pode chamar de Tem que ter inovação. uma preparação dos mestres, de todo mundo, porque acaba que o adulto muitas vezes tolhe esse momento da criança de criatividade, então tem que ter um grande preparo. E aliás, Larissa, eu costumo fazer uma pergunta às vezes, quando eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa, é o seguinte: qual que é a única meta humana? Experimentar a vida. Eu estou usando o termo única. E a resposta que me vem é que é a felicidade. O que a gente está fazendo aqui, no fundo, todo mundo está querendo ser feliz. E a criatividade, como meio à felicidade e à felicidade coletiva, é algo absolutamente fundamental. Sim. E ela está nesse campo, ela faz parte desse processo do empreendedorismo, porque o empreendedor é um solucionador. Ele traz alguma coisa nova. Eu queria aproveitar esse gancho que o professor Bruno está falando, por uma questão também importante, desmistificar o empreendedorismo. Porque ele falou que várias situações, que eu particularmente, que de uma certa forma, por causa de ter essa bandeira, quantos projetos aí, até mesmo na prefeitura, com as escolas municipais, na rede estadual, que um projeto da professora maravilhoso, perfeito, que eu vejo, quando eu vejo assim, eu fico vibrando, porque eu falei, cara, isso vai estimular a criatividade, isso vai estimular a visão de futuro, isso vai estimular... Não se fala em empreendedorismo, é um projeto, entendeu? Só não tem o nome. Porque não precisa, né? Nessa fase não precisa. Rotular. O que é importante é o estímulo. Você vai estimular a criança ali numa competência, numa habilidade que vai ser extremamente importante depois, no futuro dela. Se ela for trabalhar na empresa de alguém, ela vai ser uma intraempreendedora. Então, mas aí fica naquela questão, né? Então, às vezes, o fato de usar a palavra empreendedorismo traz uma situação que às vezes até atrapalha. Mas o que a gente precisa é ter as metodologias, é ter as atividades que trabalham esse destino. Eu vejo muito. Fiz parte do Conselho Fundeb, Quinta de Barra, fiz parte do Conselho da Educação, por mais de uma vez. Às vezes a gente vê projetos fantásticos, que não se fala a palavra empreendedorismo. A gente que estudou isso, a gente, nossa, isso aí vai estimular. Então, às vezes a palavra empreendedorismo, às vezes ela vem e atrapalha, principalmente às vezes por projetos que no passado não foi bem implementado, aí gera uma distorção da questão do empreendedorismo. No ensino básico tem que tomar muito cuidado. Isso muda muito, com certeza, como a pessoa vai ser no futuro. E um dos motivos de eu ter mudado para Itajubá, que eu não sou daqui, vim de Uberlândia, é que aqui tinha uma escola montessoriana que é uma escola bilíngue montessoriana, mas que olha exatamente dessa maneira para a criança, para a autonomia, para ela também buscar o conhecimento ali de uma maneira totalmente lúdica, diferente, que a Maria Montessori era uma médica que defendia muito essa autonomia da criança, nunca faça por ela o que ela consegue fazer sozinha e também fique cuidado até na hora de elogiar,
e fique distante um pouquinho na hora que ela estiver criando, porque senão a gente tem uma tendência de falar que o jeito certo de fazer é o jeito que você faz. Então eu criei meus filhos nesse modelo e claro que é um sonho isso ir para a educação pública de alguma maneira, mas será que é tão sonho assim, ou a gente consegue colocar algumas características, né, desse tipo de educação, seja Waldorf ou montessoriana, que olha tanto para autonomia, porque se você pensar, você estava falando, né, Wander, do sentido da vida. Para quem acredita, né, a gente tem aqui uma missão, alguma coisa, e uma digital única. O que mais nos aproxima da nossa autenticidade, nosso verdadeiro ser, é quando você realmente pode ser um criativo, porque ele está falando só sobre você, sobre o que você acha que é legal e o jeito de ser. Então, talvez o impacto dessa maneira empreendedora, autêntica e criativa de ver a vida ou de olhar para as crianças dessa maneira, mude completamente o futuro e teremos adultos mais felizes, mais próximos do que querem. Agora, como fazer isso ser real? Vou entregar essa dúvida para você. O que você consegue fazer para ajudar na sua vida agora ainda? Eu vou responder de uma forma bem simples. Assim. O que você está colocando é uma utopia. Sim. É um sonho mesmo. Mas eu vou chamar de utopia possível, só para dar uma quebra aí nesse processo. E aí, o que a gente tem que fazer, na realidade, é dar passos em direção a essa utopia. Aliás, tem um filósofo uruguaio chamado Eduardo Galeano, que uma vez pediram para ele definir utopia. E ele disse o seguinte: se eu estou 2 passos perto daquela referência, eu estou 2 passos longe. Portanto, a utopia serve para caminhar. Maravilhoso. Então, a gente não tem que ter muita ansiedade em cima disso. Um processo que seja colaborativo, liderado por mentes, que sejam mentes assim, evolutivas, vamos chamar assim, mentes, lideranças, como estava conversando anterior aqui com o professor Ronaldo, lideranças evolutivas, até de repente lideranças do impossível, eles, com um bom projeto, vai caminhar. E eu acredito muito num desfecho importante disso. Eu acredito nessa possibilidade. No caso dessa, metodologia que pode chamar? Não? Vamos dizer, é uma metodologia, sim. A metodologia ou outras metodologias que podem levar ao mesmo caminho devem ser aplicadas, devem ser entendidas, devem ser caminhadas, e a gente deve caminhar. Assim, é muito difícil você falar assim, ó, vamos fazer A, B, C, D que a gente vai atingir isso. Mas o importante, eu acho, que é ter não esquecer o objetivo. No fundo, a educação tem mesmo que ter esse estímulo à curiosidade e à criatividade. E eu acho que a gente pode imaginar alguma coisa assim. Tem um filósofo francês, transgressor, chamado Deleuze. Ele tem um conceito chamado rizoma. O que é um rizoma? É uma grama. Então ele diz o seguinte: você plantou a grama, ela vai naturalmente se conectando, ela não tem centro, ela vai indo, e daqui a pouco a grama está dobrando a montanha, e eu nem estou vendo ela do lado de lá da montanha, mas ela está levando o verde da esperança, ela cresceu. Então, no campo da educação, eu acho que é um bom projeto a gente plantar. Mas há que dizer também, de forma mais pragmática, que para realizar isso, a gente tem que ter uma infraestrutura adequada para isso, né, professor? A gente tem que ter esse projeto que eu estou dizendo, que tem ações educacionais que possam... são ações que possam responder ao mundo contemporâneo, aos desafios do mundo contemporâneo. A gente precisa ter professores e profissionais capacitados e valorizados para executar isso, do ponto de vista assim, bem pragmático, e uma gestão profissional, porque o professor sabe que o processo de gestão, a questão da liderança,
Se eu não tenho ela de forma muito profissional, e particularmente isso é um item que a gente tem que preocupar na educação pública, a gente acaba se perdendo. Mas tendo esse propósito maior, estabelecendo a utopia, Já dá o primeiro passo. E essas questões que foram colocadas aqui, que são necessidades para caminhar à frente, elas de fato são importantes, mas é aí que surgem as desigualdades. Nessa área existe desigualdades. Muito. Porque, por exemplo, o ensino dos primeiros anos escolares, ele grande parte municipalizado. Né? E aí você depende muito da gestão municipal. Então, por exemplo, eu conheço a educação Itajubá municipal, né? Qualidade, investimento, mas quantas cidades, municípios que a gestão não tem essa capacidade de investimento, de ir caminhando ao encontro, né? E aí vão surgindo as desigualdades, né? Sim. Ou seja, você tem um sistema que trabalha forte, questões cognitivas extremamente importantes, que vão estimular depois capacidades, competências, né, habilidades, muito importante, e outras regiões não vão. Não só por causa da gestão, aí entra também a questão dos professores, que aí é outra. Nessa área, a gente precisa muito de professores, que embora sejam, né, profissionais, de levantar bandeira. Quando eu comecei, Larissa, e muitos anos, né? Quando eu comecei a trabalhar em empreendedorismo aqui, não existia empreendedorismo em escola pública, mesmo no ensino médio, nem nas faculdades. A FACESM, até antes da Unifei, foi a primeira disciplina de empreendedorismo. E eu sempre fazia pesquisa dos alunos que chegavam, né? Eles não sabiam nem pronunciar a palavra empreendedorismo, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho na rede pública, e em parceria com a Superintendência Regional de Ensino, né, no ensino médio. Até a primeira iniciativa de uma metodologia na escola pública aqui em Itajubá foi essa metodologia que eu desenvolvi. E fiquei 2 anos na Escola Major de Lisboa, na Cunha Braz, testando essa metodologia, né, com a Valéria, que é a atual diretora, na época era superintendente. E aí foi bom para mim, para sentir os professores, porque aí eu estava lá para aplicar, eu fiquei como voluntário, fiquei 2 anos como voluntário. E aí os professores, e aí a gente sabia, tem professor que se escondia, que jogava contra, né? Outros levantavam a bandeira, e aí alguns perguntavam: professor, como que o senhor vai conseguir esse objetivo do senhor de realmente trazer o empreendedorismo para os alunos, se os poucos professores são empreendedores? Essa pergunta que eles faziam, pergunta difícil, né? Eu falava simplesmente, olha, isso é um movimento. Se a gente continuar, hoje você acaba convencendo um professor, isso é um processo que é longo. É horrível. E aí quando eu vejo hoje o que a gente avançou, né, em termos de empreendedorismo, tanto é que hoje praticamente todas as escolas têm, na escola pública e tal, a própria BNCC, hoje ela traz, que muitas vezes não chama as 10 competências da BNCC, as 6 e 7, nossa, ali o mundo do trabalho, né, trazer a questão de projeto de vida. Não se falava projeto de vida e eu já chamava empreendedorismo como projeto de vida. Aí quando saiu aquilo na BNCC, a sorte minha é que eu tinha já muitos inscritos dessa questão de... Parecia que o pessoal tinha, né? Porque projeto de vida é empreendedorismo. Então, às vezes, o nome traz algumas distorções. Você sabe que uma ferramenta que está se intensificando agora no Brasil, através de um estímulo, que o governo federal ele estabeleceu o seguinte: você tem que pegar 4% do Fundeb, que eu repasso, e esse dinheiro tem que ser aplicado para educação em tempo integral. Porque na realidade é o seguinte: a pessoa que está numa situação economicamente favorável, se ela tiver o ensino do seu filho num período, no segundo turno,
ela vai lá e coloca o menino no esporte. Ela coloca o menino em alguma atividade artística. Ela coloca o menino para intensificar o inglês, coloca para fazer espanhol, daqui a pouco está colocando o menino multilíngua, coloca o menino para reforço cognitivo. Então, a pessoa que tem a parte econômica favorável, ela consegue fazer uma complementação da formação por inteiro do filho, que a gente chama de integral, por ela própria, pela condição. A educação em tempo integral, aonde eu acho que é um caminho importante, e a gente está falando de educação em tempo integral, até um pouco diferente de escola em tempo integral. Às vezes é usar o território todo para ocupar a criança. É dar oportunidade pública com essas ações para que as crianças passam a ter a mesma condição de desenvolvimento lá na frente. Nesse modelo, eu acredito muito que isso que a gente acabou discutindo aqui, a tecnologia, empreendedorismo, inovação, criatividade, em esse modelo caminhando no Brasil da forma como... Porque isso está virando política de Estado e não política de governo. Porque a política de governo, né, professor? Aí entra o governo, muda e tal. De Estado, não. Eu estou pondo muita fé nesse caminho porque você vai ter tempo suficiente para trabalhar outras competências e habilidades nessa criança que vai levar a uma situação boa lá no futuro. Perfeito. Então, dentro da lógica que o professor Ronaldo falou, o fato da educação em tempo integral vai ser um espaço privilegiado para poder fazer uma parceria com a FACESB, ir lá e trabalhar. Porque só no período normal você não tem muito espaço para trabalhar. E eu acredito que isso vai ajudar a resolver um problema grave no Brasil. É do Brasil, não é nem da cidade de Itajubá, nem da cidade de Delfim Moreira, nada disso. Que é a desigualdade de aprendizagem. Porque esse é um desafio que o ensino infantil tem hoje. Basicamente dois, alfabetizar na idade certa e a desigualdade de aprendizagem. Uma escola mais central, ela tem uma aprendizagem num patamar diferente de uma escola mais periférica. E eu acredito que tendo esse espaço na escola e o recurso da engenharia reversa que na realidade o governo fez de estabelecer um percentual para aplicar nisso, me parece que é uma pequena luz ali porque no fundo. Porque tudo também volta até mesmo na desigualdade social, porque geralmente quem está morando de maneira mais periférica não consegue investir num momento extra, num curso disso, num curso daquilo. E tem outra questão importante aí, que até é duro da gente falar. O tempo integral, em algumas regiões, em algumas localidades, ela tem uma importância além disso aí. É duro da gente falar, mas às vezes para afastar, tirar a criança da família e ficar mais tempo na escola, porque o ambiente familiar é extremamente prejudicial. Né? E tem um aspecto que na vulnerabilidade eu entendo muito importante, que é o aspecto nutricional. Também. A gente viu bastante isso na pandemia, na escola, tanto fez falta. Nossa Senhora, né? A gente hoje ainda colhe frutos negativos da pandemia. O município de Itajubá tinha uma meta estabelecida pelo governo, nesse momento, de alfabetizar na idade certa com 60%. Você imagina, o próprio governo confessar e dizer o seguinte: olha, se você alfabetizar na idade certa 60% das crianças, tá bom. Itajubá está com 80%. Mas ainda tem 20% que nós não podemos deixar para trás. Sim. Então você tem que fazer intervenção de recomposição de aprendizagem, várias intervenções pedagógicas para recuperar essa criança. Perfeito. E aí, na escola, da forma como é estruturado hoje o país, a questão do nutricionista, a questão do alimento balanceado, da proteína, etc.,
faz diferença muito grande para muitas Com famílias. certeza, porque eu acho que a meta do futuro é a gente criar vencedores e não sobreviventes, né? Porque a gente tem umas pessoas, muita gente aqui que ainda está na linha da pobreza, né, no nosso país. Mas para ir agora para a nossa reta final, última pergunta, pensando também no público de empreendedoras, eu vejo que a maior dor delas que eu acompanho nos últimos 5 anos é realmente mentalidade. Seja por crença de capacidade, não é do meu tempo, não sei, ou para entrar na tecnologia, eu falo pequeno empreendedor. Ou também para ter essa capacitação, essa visão de longo prazo, não é só eu vender esse mês, é como que eu vou fazer assim com a minha empresa, ter essa criatividade de agora, cheguei aqui na feira, e a minha expectativa era assim, se movimentar, ter essa mentalidade de crescimento, de andar, de ser criativo, literalmente. Então, se a gente já começa lá na infância, com certeza Facilita, né? vai facilitar muito o sofrimento atual hoje das pessoas, que elas chegam numa hora que o mercado cobra. Não, sangue, tanque de tubarão, porque você vai ser engolido mesmo. E aí, se tem educação empreendedora infantil, com certeza o futuro do Brasil pode mudar absurdamente. Porque aí teremos mentes... pobreza desse país. Exato, todo mundo foca mais na solução do problema do que na reclamação, que é uma coisa que acontece bastante. As pessoas ficam muito assim, e aí, se o governo e tal coisa, às vezes eles vão mudar um pouco o jeito de falar, eu tenho isso, como eu vou fazer? Mas é muito fácil também falar de uma situação social onde você não está na linha da pobreza, então é um desafio enorme. Como que a gente transforma essa... ainda ficamos na utopia, né, nesse sonho, mas eu acho que eu sou positiva, eu acho que tem jeito sim, sempre vou ficar nessa, né, professor? Para finalizar, o que eu não te perguntei que você acha que era importante deixar registrado aqui nesse episódio de hoje? Aproveitando, assim, acho que ficou muito clara a importância da educação básica, né, de trabalhar determinados estímulos. E aí, reforçando essa questão, né, a gente está aqui num evento extremamente importante, que é uma vitrine, tudo que o Itajubá tem, né, produzido, desenvolvido. A gente tem muitas ações, né, a gente que está no dia a dia aí, na governança, tem muitas ações. Então, eu vejo que a gente está trabalhando muito o topo da pirâmide. Nós precisamos ter mais ações na base da pirâmide. E as ações na base da pirâmide é educação empreendedora na base, né? Então, eu acho que eu estou trazendo agora para o ecossistema, não. Nós estávamos falando conjuntural, né? Questões do Brasil, falando nosso ecossistema. Sim. A gente tem que privilegiar e definir várias ações. Você vê que das ações que a gente faz, nós estamos trabalhando o mercado, quem já está aí tendo dificuldade, os empreendedores, né? Então, nas nossas... Fica o nosso desafio aí, olhar para a base. Olhar para a base. Eu vejo que... Eu tenho tentado, né, puxar isso aí. Nós vamos para essa bandeira aí, professor, uma hora vai. E aí eu quero aqui colocar um pensamento meu, que a gente acabou de ter agora ali o prêmio reconhecimento, de sugerir que na próxima edição tenha, porque a gente tem que incentivar, né, professor? Tenha uma premiação para práticas educacionais infantis. Isso é muito importante. Eu acho que a próxima a gente precisa criar. Incentivo. Porque aí chama as escolas, né? E identifica as escolas que têm prática. Na nossa feira, né, a Feira de Empreendedorismo da Facel, ela está na 24ª edição esse ano. A gente sempre teve um espaço específico do ensino público, onde tanto a municipal quanto a estadual tem lá, exatamente para ali você apresentar para a comunidade práticas muito interessantes, e sempre tem, para que outras escolas vejam, nossa, por que a gente pode também adaptar na nossa, fazer, né? Então, no momento que a gente reconhece práticas educacionais na base, interessantes, a gente precisa reconhecer. E professor Wander, professor também, viu? Vai ter que ser. Professor. Né? Eu lembro agora... Há 47 anos. Eu lembro do almoço, eu tava assim, nossa, professor Ronaldo, vamos ver se a senhora me ajuda a achar o Wander. Aí eu falei, não tô lembrando, não sei se a gente já se conhece. Aí depois, quando você chegou, eu falei, nossa, o professor Wander tava no almoço do CDL, que eu sou diretora lá também de comunicação, lá no Garden.
E aí eu lembro aí da sua história, que você contou tudo. Falei, gente, lógico que lembra. A gente, só que é muita gente lá, né? Tava 1 milhão de pessoas e a gente não trocou ideia, mas a gente já se conheceu. Daí eu me apresentei aqui, não só essa primeira vez, né? Tô meio Dory já a última vez, viu, professor? É muita gente aqui. Mas, Wander, o que você gostaria de finalizar aí a sua fala? O que você acha que é importante deixar registrado? Eu acho que é importante deixar registrado, assim, para mim, né, os 2 comportamentos fundamentais para o ser humano que pode ser trabalhado através do empreendedorismo. Eu acho que é a autoconfiança e a autoestima das pessoas. Muito importante. Essas duas, isso é muito importante para que as pessoas... Com certeza, enxerguem suas potencialidades. Se você me perguntasse assim, qual o lema que deveria figurar hoje para nortear o trabalho das escolas e do ensino infantil? Eu diria que é uma escola criativa e feliz. Muito bem. É isso. Muito bom. Vem aí, hein, professor? Muito bom. E aí, a Unesco, né, apresentou uma proposta para a educação do século XXI que vem os 4 pilares, que é exatamente isso aí. Aprender a ser, fazer, conviver e conhecer. E queremos presentear vocês aqui também, né, Glauber? Eu também quero. Professor também. Quero deixar aqui uma lembrancinha para que chique. Muito obrigada. Nós estamos chique demais. Olha só. Garrafinha maravilhosa, porque tem que ter muita água para ter credibilidade. E caderninho para anotar as ideias. Com a caneta. Muito chique, hein? Muito obrigada, professor. Ó, e colégio empreender. Gratidão. Aí sim. E o professor Wander falou que gosta. Fiquei sabendo que ele gosta de uma massa italiana. É verdade? Vai ter italiano aqui, ó. Olha que maravilha. Presente da Royal Parma, que é uma franquia super bacana e tá aqui em Itajubá. Itajubá foi a primeira cidade que acreditou. Agora eles são mais de 60 franquias e receberam um prêmio no iFood, uma belezinha. Esse aqui é um molho que era da vovó, o molho da nona. Também prontinho, uma delícia. E eles são nossos apoiadores aqui, ó. E o professor Ronaldo também. O professor Ronaldo tem esse Abrantes, é de onde, professor? Sobrenome. Parabenizá-los por patrocinar e incentivar o conhecimento. Esse momento de reflexão, de troca de ideias que a gente tem. Isso sem eles a gente não conseguia, porque a gente tem aqui, além da Royal, a gente tem também a Sanicor, que também apoia. Temos a Clínica Itajubá, que é da doutora Patrícia, que também apoia aqui, graças a Deus. Importante. E a Conceito, que veio aqui, deixou tudo muito lindo para a gente conseguir gravar aqui e receber vocês da melhor maneira, nossa cadeira maravilhosa. Parabenizamos os patrocinadores. Não é? Claro. E a Lu, que quis fazer esse carinho maravilhoso, demais, a professora Lu, que também, ó, quantos anos que ela está na educação, eu acho que ela sabe que todo professor merece um docinho, gente. Maravilhoso. Os brigadeiros da Lu, que eu acho que Itajubá inteiro conhece, o professor Antônio Márcio, a Lu, ela é maravilhosa. E ela falou, leva para os seus... Esse aqui eu mordi, gente. Comecei a morder, começou o programa, eu parei, né? Não vamos comer. Mas quero agradecer muito a presença de vocês, aprendo sempre com vocês, é uma honra recebê-los aqui. E vida longa à nossa educação. Depende de nós, né? Sim. Cada um de nós está colocando lá um tijolinho. Vamos fazer a nossa parte. Isso. E é isso, gente. A educação é a única saída para o Brasil. A única, para todos. Muito obrigada. E obrigada a você que assistiu. Até a próxima.